Estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Está conosco o empresário Rodrigo Pires, ex-presidente do Livres, que era conhecido como PSL, e se transformou em Livres, movimento dentro do partido, e aqui era presidido pelo Rodrigo Pires, mas como quem acompanha o noticiário político já sabe, ele renunciou à presidência do Livres em função de acontecimentos lá na direção nacional do partido, que ele vai explicar melhor. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Um prazer sempre voltar aqui. Pois é, você já se acostumou com as reviravoltas da política? Já. A política, ela enobrece muito a vida da gente e a gente tem que ser feito também de desapego. E eu já tive essa dura lição, mas uma lição madura no nosso primeiro ano de caminhada aí dentro desse movimento. Mas foi muito rápido, porque a notícia de que o Bolsonaro se filiou ao Livres, ao PSL, saiu num dia, no outro você já abriu mão da presidência. Como é que foi essa decisão? Rogério, não foi somente eu, né? Foi um movimento com 12 estados, né? Que o Livres ele era um movimento de renovação dentro do PSL. Então nós fazíamos um trabalho já há 2 anos, vínhamos renovando a base do PSL, que era uma base antiga e com a nossa base política do liberalismo. E a gente vinha fazendo um bom trabalho. E dentro disso, quando veio essa filiação do Bolsonaro, que tem muita gente que é até a favor, outros são contra, particularmente a gente tem que respeitar, isso é a democracia, mas a maneira como ele entrou não foi democrática. O partido não foi consultado, foi uma negociata mesmo entre ele e o Luciano Bivar, que alguns dizem que foi negociado a vice-presidência da República, outros dizem que é um possível ministério, e a gente todo mundo se sentiu traído, né? E o Bolsonaro, que não tem de nada liberal, a gente já sabe que ele não vai, o programa do Livres não ia andar junto com o do Bolsonaro, então a gente preferiu caminhar para o outro lado. Mas o movimento, ele se tornou até maior do que o partido, eu Sim, diria. sim. Aqui no Acre, por exemplo, vocês criaram, né, uma imagem pública muito sólida, né, vocês agregaram militância, simpatizantes, o próprio vereador Emerson Jarudi é uma liderança que integra esse movimento. E agora? Agora nós estamos numa fase que, nacionalmente, os coordenadores nacionais estão conversando com partidos como o Novo, como o Podemos, para verificar como ficam as candidaturas que estavam rumo a 2018. Essa é uma conversa, todo o grupo vai trabalhar para que as candidaturas que estavam rumo a 2018 não sejam prejudicadas. E a partir de 2018, o Livre segue um novo rumo, que pode ser um partido ou pode ser um movimento suprapartidário que queira continuar com essas lideranças agrupadas, trabalhando na formação. Por exemplo, nós tivemos 10 pessoas selecionadas no projeto Renova BR, que vai enviar, que vai subsidiar os candidatos até a legislatura, até a eleição de 2018, com bolsas nos valores de R$10.000, mais assessoria jurídica, técnica, até o pleito de agora de outubro, né? Inclusive aqui no Acre também 2 pessoas foram selecionadas, foi o Carlos e o Gabriel. No Brasil, o Livres ficou em 3º lugar, que foi o partido mais escolhido, que foram 10 vagas para o partido. E o Livres aqui, ele ainda não tinha tomado uma posição pública a respeito de qual candidato apoiaria na eleição do ano que vem. Um perfil de renovação, isso o aproxima da oposição, mas como é que ficou isso? A gente teve muito cuidado com isso, por quê? Porque nós queríamos levar esse debate o mais perto possível da eleição. Aqui no Acre existe uma ansiedade de tudo, né? Se você vê, por exemplo, Rondônia ainda não se lançou os pré-candidatos ao governo, nem no Amazonas, nem no Mato Grosso, mas no Acre já está tudo decidido, inclusive os vices, as chapas de tudo. E a gente queria lançar antes das convenções um fórum que a gente ia convidar todos os pré-candidatos para que eles pudessem falar dos seus objetivos e ali nós iríamos decidir qual o Livres iria se filiar, se coligar junto na chapa majoritária. Então, por isso que nós não queríamos tomar lado de nenhum candidato, mas já sabíamos que nós não estávamos do lado da situação, de hipótese nenhuma, porque já tinha uma diretriz da Nacional
E existia essa possível 2 candidaturas da majoritária, que era do senador Gladson e do coronel Ulisses, candidatos a governo. Porém, dentro do próprio Livres hoje, né, nós não temos a possibilidade de estar coligado com nenhuma candidatura majoritária que esteja atrelado ao candidato Jair Bolsonaro. Então, assim... Então isso já exclui o coronel Ulisses. Já exclui a candidatura do coronel Ulisses, restando a candidatura do senador Gladson Cameli, que a gente tem uma conversa, mas que também não será uma opção por exclusão, mas sim por inclusão, que ele vai receber nossas propostas, porque o movimento vai continuar, e se ele aceitar as propostas, né, como movimento, terá também o nosso apoio à sua pré-candidatura. Vamos delinear um pouco disso, dessas propostas, diretrizes. Eu li artigos que você publicou aí na imprensa e me parecem bem claras, né? Quer dizer, uma abertura econômica, o liberalismo, é por aí. Isso, olha, a gente limitou em 5 eixos, né? Mas assim, algumas coisas a gente pode antecipar, por exemplo, a redução para 8 secretarias do Estado. Essa é a proposta que o Livres iria pregar para 2018 como partido, mas que vai pregar como movimento. Inclusive já delimitou e já nomeou as secretarias que ele acredita que devem existir, né? A redução de cargos comissionados para abertura de concursos públicos, né? A questão de um fundo de segurança privado para trazer do ICMS um fundo de segurança privado para equipar a parte de inteligência da polícia, a privatização de 30% das vagas nas escolas públicas, levando o sistema de voucher para as escolas privadas, que é um sistema inovador que ainda precisa ser implantado no Acre e a gente tem que começar devagar. Então, assim, tem algumas propostas que a gente está trazendo para o debate, que são propostas inovadoras, respeitando também as regionalidades do Acre, mas tentando fazer coisas diferentes, tentando pensar diferente o que já foi feito até agora, né? Então, assim, o Livres tem essa proposta de privatizar, de reduzir o Estado enquanto máquina pública e de combater a corrupção. E na questão do desenvolvimento econômico para a geração de emprego, certo, que é uma cobrança e é uma coisa que vai estar presente no debate. Já está, né? Nessa questão, o Livres ele apoia, tem 2 bandeiras extremamente, que é a parte da gestão tributária total, né, a redução do Estado, né? Você vê o Estado, o impostômetro do Acre atingiu agora em dezembro 1 bilhão e 100 milhões de reais em impostos estaduais, atingindo num ano que foi um ano de trânsito da economia, de saída de uma crise para uma recuperação, um avanço na arrecadação estadual, ou seja, o Estado está crescendo nas costas do contribuinte e dos empresários, né? Mas esse dinheiro não volta para a comunidade, né? A gente vê hoje, o ano mal começou e mais um recorde de homicídios, né? A cidade toda esburacada. Então, assim, a gente não consegue ver a devolução disso para o cidadão. Acho que na questão dos tributos precisa ter um incentivo para os empresários. E na parte do setor produtivo. Isso, é claro, é a vocação do Estado. O Estado precisa acreditar nisso, precisa incentivar, porque somente com essa situação do setor produtivo é que a gente vai conseguir distribuir renda. E esse movimento Livres, que, como eu citei, ganhou corpo, teve muito a sua cara nesse tempo todo, né? Isso lhe deu um capital político, uma expressão. Como é que você vai levar isso daqui para frente? Quer dizer, tem pretensões de, quem sabe, até disputar algum cargo? Olha, Rogério, a gente trata isso com muita seriedade, com muita tranquilidade, né? Nós pertencemos a um grupo, até hoje não se foi falado em candidatura, não se é falado em candidatura, a candidatura não está em primeiro lugar dentro do Livres. O que está em primeiro lugar é fazer o projeto, é ajudar a construir. Candidaturas são consequências. Então, hoje, por exemplo, nosso maior trabalho é fazer realmente esse projeto de governo, esse pré-projeto de governo, entregar ao candidato majoritário
que a gente tem afinidade, para que ele possa ajudar a mudar o Estado. A gente sabe que um deputado estadual, às vezes, com muita boa vontade, não consegue ter a mesma energia de que um candidato majoritário. Então, a gente prefere empenhar o esforço em boas ideias para tentar mudar através do governo. Uma coisa que a gente percebeu no movimento Livres é que, além da mudança na política, nas caras da política, na forma de fazer política, veio também uma mudança na forma de se comunicar. Sim. E isso você domina muito bem, como publicitário, alguém do marketing. Isso, como é que você vê a importância da boa comunicação nessas eleições? Eu acho que a gente está vivendo um momento de austeridade total, né? Eu vejo que você não pode ser contraditório no que você diz e no que você faz, né? Então, as redes sociais vão influenciar, sim, na comunicação, no Acre, no Brasil. Vão ser decisivas para os cargos majoritários? Não vão ser. A televisão ainda domina esse espaço, mas nos cargos proporcionais, elas vão ter um avanço nos políticos de segmento de nicho, para deputado estadual, deputado federal até para um estado pequeno, mas também existe uma rivalidade, né? um discurso de ódio incontrolável através das militâncias, o que é normal, e tem também o eleitor que está indeciso no meio daquilo tudo, que está procurando alguém com proposta, que quer saber de alguém que mostre um horizonte para ele e que quer ouvir uma proposta sensata. Eu acho que os candidatos e os partidos e as pessoas que querem ter boas ideias têm que procurar essas pessoas. Porque quem é do lado de lá e quem é do lado de cá já está decidido, né? E às vezes só querem afrontar um ou outro. Então a gente tem que procurar essas pessoas que estão indecisas, que são bastantes. É sempre uma incógnita você fazer um prognóstico de um resultado, mas, na sua opinião, qual é o político, o perfil de político que vai ter mais vantagem ou que tem mais chance de vitória? Eu acho que é aquele que for sensato com os números, né? A gente tem visto, por exemplo, que não adianta hoje falar que você vai injetar milhões de reais na economia porque do estado do Acre, porque o Brasil está com um problema de recursos também no governo federal, então assim, que vai vir dinheiro para a educação, que vai vir dinheiro para a saúde, se você não tiver aqui um plano de redução das coisas. Então acho que a população, pela primeira vez talvez no Acre, vai ter que se acostumar com um discurso da verdade. Pessoal, não tem dinheiro, a gente vai ter que fazer mais com menos, a gente vai ter que fazer o dever de casa. Eu acho que quem tiver a coragem de falar isso, e se o acreano estiver disposto a ouvir isso com verdade, essa é a verdade que a gente precisa ouvir. Eu chamo isso de o encontro com a realidade. Que todo mundo que pisa na terra, um dia tem que se encontrar com ela. A nossa chegou. Rodrigo, obrigado e Nada. sucesso aí na sua carreira. A gente agradece aqui a presença do Rodrigo Pires, empresário e ex-presidente do PSL, integra aí o Movimento Livres, que continua, o movimento continua, né, Rodrigo? Continuamos. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. É só um instante, até já.